Olá pessoal, vamos para a nossa aula de Sociologia, continuando a falar sobre o pensamento social brasileiro. Hoje vamos falar sobre Gilberto Freire, um dos grandes nomes do pensamento social brasileiro, conhecido lá como os autores da década de 30, né, que inovaram uma forma de entender o Brasil, de fazer uma leitura sobre o Brasil. Bom, primeiro vamos falar sobre a vida, né? Nasceu em Recife em 1900 e faleceu em 1987, né? Então, ele nasce ali no início do século XX e morre durante o período de redemocratização aqui no Brasil após a ditadura militar, certo? Ele teve bons estudos, né? Estudou num colégio americano, bacharelou-se em letras. Ele ingressa na Universidade de Baylor, estuda artes liberais, ele viajou para diversos lugares do mundo, teve aula com grandes nomes do pensamento social, do pensamento político também. Tanto é que ele acaba se graduando, né, em política e sociologia, escreveu muitos livros, ganhou diversos prêmios, teve uma carreira bem produtiva e contribuiu muito para uma interpretação e um entendimento sobre a formação do povo brasileiro. Bom, vamos para as obras. As principais obras, as mais comentadas do Gilberto Freire, são as obras do início da vida produtiva dele, né? Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, certo? E aí tem toda uma sequência de obras, mas as duas mais comentadas são essas duas obras importantes aí. A mais conhecida, obviamente, Casa Grande e Senzala. É claro que quando ele publicou essas obras, né, ele não foi bem aceito pela crítica científica por conta de que essas obras não têm o mesmo vigor, não têm o mesmo, digamos assim, a mesma linguagem técnica que as obras científicas da época tinham, né? Ele, por ser um sociólogo, um acadêmico muito bem avaliado, eles esperavam uma linguagem mais científica, mais técnica da sociologia, e isso não aconteceu. Ele tem uma linguagem mais próxima da linguagem comum, não é? Até o uso de termos para falar sobre sexualidade, termos mais comuns, impactou muito o pensamento dos católicos e gerou muitas críticas, tá? Mas uma obra muito interessante, uma obra grande, né? As primeiras edições tinham em torno de 1000 páginas e mostra o quanto ela é abrangente, mas nesse aspecto da linguagem técnica foi muito criticado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento que ele traz aí nessas duas principais obras, né? Primeiro o seguinte, né? Que ele entende que a formação do povo brasileiro se deu através da mestiçagem. Então, ele usa o conceito de mestiçagem para explicar a formação do povo brasileiro. Até porque ele acredita, né? Ele defende a ideia de que a origem do Brasil se dá pela mestiçagem, pela miscigenação, uma vez que o próprio povo português é heterogêneo. O povo português, estando próximo ali do Mediterrâneo, próximo do norte da África, teve muita influência da cultura árabe, dos mouros, né? Teve muita influência de outros povos na sua formação e, por sua vez, então, desenvolve uma miscigenação. Então, o povo português, por
formação já é miscigenado. Então ele não teve problema aqui nesse aspecto. E o Gilberto Freire entende a mestiçagem como algo positivo. Ele, inclusive, acaba combatendo a ideia da eugenia, né? Aquela noção científica racista de que deveria se purificar as raças, né? Ou seja, selecionar, isolar determinadas raças. E isso, claro, né? Na época era muito forte. Você pega grandes nomes, como a gente estudou nas aulas anteriores, grandes nomes utilizando desses termos da eugenia para falar sobre raça, negando a mestiçagem, a miscigenação. Outro aspecto importantíssimo a chamar a atenção sobre a obra do Gilberto Freire é a noção que ele dá sobre a relação da Casa Grande e do patriarcalismo na formação da sociedade brasileira. Veja que a Casa Grande que ele está falando não é só a casa lá, o lugar, não é? Ele está falando sobre as famílias tradicionais no Brasil, a formação familiar no Brasil. Então, entendendo o Brasil como uma grande família, aí, uma casa grande, entendendo o Brasil como uma casa grande, e o patriarcalismo, ou seja, se você analisar a estrutura da casa grande, você vai perceber que não era só o escravo que era propriedade do senhor, não. A esposa, os parentes da esposa que moravam ali, os parentes dele que moravam ali também, os escravos, os filhos de escravos com o senhor, com os brancos, todos eles eram propriedade desse senhor, né, desse patriarca. Então, até por conta de que a colonização aqui no Brasil acabou ocorrendo de forma diferente de outros países como os Estados Unidos, né? Aqui a Casa Grande ganhou uma certa autonomia econômica e política por conta de que o governo português entregou as capitanias hereditárias e esses senhores, né, que mais tarde essas famílias se tornaram senhores de engenho e tudo mais, acabaram tendo uma organização social, política, digamos, legal até, afastada do governo, tendo uma autonomia, uma forma própria de se organizar. Tá? Aqui uma obra do Debré, em que conta um pouquinho da vida cotidiana. Então nota aqui que está o casal, né, o senhor e a senhora da Casa Grande, os escravos que serviam à mesa, uma escrava abanando aqui, os senhores, e os filhos dos escravos aqui sentados ao pé da mesa, né? Então tem aqui o nome da obra, O Jantar, passa tempos depois do jantar, certo? Então é óbvio que no dia a dia homens brancos e homens negros, né, homens senhores escravos estavam aqui no mesmo ambiente, o que não quer dizer que a vida entre eles era uma vida de comunidade, de igualdade. Não vamos romantizar isso, tá? Bom, continuando a respeito do pensamento, o Gilberto Freire, ele também faz uma ruptura entre a noção de dominante e dominados, né, da sociedade. Por quê? Porque muitos autores estavam numa tendência marxista ali de fazer essa interpretação, né, de que havia o senhor de engenho, que era dominante, e os escravos dominados, os índios que eram dominados, tinha os portugueses que eram dominantes, os colonizadores e os colonizados. O Gilberto Freire rompe um pouco com essa dicotomia
ele entende que a escravidão e a própria vida colonial e a própria formação do Brasil, ela se dá de forma muito mais complexa, não é? Ou seja, os bandeirantes não eram homens maus dominadores que chegaram aqui e impuseram o jeito deles. Na verdade, os bandeirantes, de certa forma, eram parte de uma rede complexa de relações em que muitos deles eram de uma mistura de portugueses e índios, e por sua vez os negros também não eram de todo passivos nessa situação. Eles tinham um embate de relações ali que estava, digamos assim, numa situação muito diferente de dominante e dominado. Isso na visão do Gilberto Freire. Obviamente que aqui ele acaba se afastando do pensamento marxista, ok? Notem também que essa relação de senhores e escravos aqui, ela tem lá suas dimensões, não é? Diversas do cotidiano, das relações de família e tudo mais. Não vamos, claro, tirar aqui todo o problema da escravidão, tá? Não vamos colocar aqui a noção de que os escravos não tinham uma vida difícil, que aquilo abrandar a escravidão, né? Não vamos fazer isso, como alguns tentam fazer. O que o Gilberto Freire coloca aqui é que o homem negro, ele não era inferior no aspecto de raça, não. Ele era inferior no sentido de que era dominado, não é? Por conta da própria condição da escravidão, de não proporcionar para ele as condições necessárias de avançar. O homem negro ficava, o africano que vinha para cá, ficava numa condição inferior. É óbvio que devemos entender que esse homem que veio da África, ele veio de diversas culturas e sociedades africanas, e vinha de lá gente das mais variadas classes, grupos sociais, digamos, né, da África, das várias influências e culturas africanas, e com conhecimentos diversos, desde o pastoreio até o domínio do uso da madeira, do uso do ferro, né, nas suas atividades. Então, não era um povo ignorante que vinha de lá. Homens que dominavam conhecimento político, dominavam conhecimentos de diversas técnicas, tá? Desde a metalurgia, como eu disse, a marcenaria e o pastoreio. E que chegam aqui, eles obviamente vão ser aproveitados de diversas formas. Muitos desses escravos eram usados no comércio, na vida cotidiana de diversas formas, certo? Aqui uma influência muito forte que o Gilberto Freire acaba tendo de um professor que ele teve nos Estados Unidos, quando cursou a sua graduação, né? É a diferenciação entre raça e cultura. O Franz Boas, um grande antropólogo, né, do pensamento mundial, e ele traça aqui uma diferença entre raça e cultura, rompendo com aquela noção que alguns tinham de raça para julgar a condição cultural. Aqui o que ele está dizendo é que as pessoas, elas têm uma etnia, né, mas que a forma como elas vivem não tem a ver com essa etnia exatamente, mas tem a ver com a cultura que elas têm. Ou seja, se você pega uma pessoa de uma etnia diferente e educa ela numa outra cultura, ela vai ter aquilo que é próprio da outra cultura. O fato da pessoa ser chinesa e ser educada por uma família americana, né, não quer dizer que o sujeito vai crescer
com a cultura chinesa, não, ela vai crescer com a cultura americana. É óbvio que ela vai ter traços da raça que a deu origem por conta da genética, mas a formação cultural dela vai ser diferente da que ela nasceu, né? Muito bem. É óbvio que aqui o Gilberto Freire ele vai ter uma influência do determinismo geográfico quando ele diz que os povos aqui dos trópicos, né, por conta do clima, eles têm uma sensualidade mais aflorada e uma falta de pudor maior, né? Então notem que aí o Gilberto Freire está atribuindo uma característica que é cultural a uma condição que a uma situação climática, geográfica. Óbvio que nós não devemos descartar a influência que o clima, que a geografia tem sobre a forma de vida de um povo. Mas alguns aspectos não têm a ver com o clima, mas sim com a formação cultural, educacional do seu povo. Não dá para comparar a condição que os homens escravizados viviam, que os índios, a cultura indígena tinha com a cultura católica europeia, né? Então há que se diferenciar as duas coisas aí, certo? Bom, e um outro aspecto aí que o Gilberto Freire ele discute muito é a respeito das relações sexuais que havia ali entre os senhores e escravos. É claro que numa condição de vida como havia ali, não tinha um muro separando a vida do escravo da vida do homem branco. Eles se relacionavam. Essa mistura pela sexualidade vem de muito, né? Se você se lembrar, o português que vinha para cá, na maioria era homem, né? Os portugueses vinham na maioria homens e chegavam aqui, não tinham mulheres, então eles acabavam se relacionando com índias e depois eles formavam famílias com as índias e aquela mistura toda formou uma nova condição de sociedade, de mestiçagem, tá certo? E entre o homem branco e o homem negro que veio da África também não foi diferente, né? Os senhores de engenho tinham filhos com escravas, as senhoras por vezes tinham relações com os escravos e dali nasciam mestiços que viviam junto ali na casa grande, no entorno, né? Que não era nem o homem branco e nem era o senhor de escravo, né? E essa mestiçagem, por muitos desvalorizada, ela não tinha a culpa por ser mestiça, né? Mas sim pela própria condição que esse homem mestiço vivia, uma vez que a unidade produtiva do engenho era muito focada na monocultura, na monocultura do plantation da cana-de-açúcar. Então não se produzia uma diversidade alimentar capaz de nutrir bem esse homem, né? Houve um momento, inclusive, né, que o governo até obrigou que se plantasse uma quantidade do território deles, né, com a mandioca para tentar suprir essa necessidade alimentar, porque o senhor de engenho, ele comprava muita coisa e não se interessava em produzir muita coisa ali. E aí havia essa carência alimentar por parte dos escravos e dos mestiços, tá certo? E muitos atribuíram essa carência alimentar a uma inferioridade desse mestiço e desse homem escravizado, tá certo? E aí é óbvio que essa relação sexual que havia entre senhores e escravos, né, ela não era uma relação sexual de consentimento e de amor, né? Era uma relação de violência, tá certo? Então, os flagelos, as punições, né, os ciúmes, por exemplo, causavam muita dor
aos escravos, eles eram violentados o tempo todo. Então, assim, nunca na visão do escravo aquela relação sexual foi uma coisa consentida, prazerosa, amorosa. Na verdade, foi uma relação violenta, punitiva muitas vezes, tá? Então, uma relação de dominação mesmo por parte do homem branco. Então, na ideia de Gilberto Freire, muito da colonização se deu de forma amistosa entre colonizador e colonizado, tá? Claro que há uma divergência muito grande sobre essa forma de pensamento dele, tá certo? E aí criou-se, né, segundo o Gilberto Freire, uma relação entre negro e sistema social de escravidão. Na mente de muitos, então, associavam o homem negro a escravo, coisa que não é verdade ao longo da história, né? Ao longo da história houve escravidão das mais diversas etnias do mundo, né? Então, hoje o homem branco ficou marcado com essa ideia. Aqui nós temos mais duas imagens das obras de Jean-Baptiste Debré. Aqui o regresso de um proprietário óbvio, um proprietário de escravos, né? Em que nós temos aqui mulheres e crianças carregando utensílios, dois escravos mais fortes carregando o homem branco em uma rede, né? Então eles apoiavam nos ombros aqui esses suportes de madeira com a rede pendurada. E aqui uma punição aqui em praça pública, num tronco, né, que costumava ficar na praça, para punir um escravo, um homem escravizado, na vista de todos. E vejam que aqui um guarda acompanha a punição, mas era um outro escravo que tinha que punir o seu semelhante, né? O Debré então pinta essa cena que era comum e era usada para servir, tá vendo, de exemplo para os outros escravos, tá? Então o nome da obra é Execução de Punição por Flagelo, né? Então usavam esse chicote com pontas de metal aqui para castigar os homens escravizados, tá certo? Bom, é óbvio que a obra de Gilberto Freire é uma obra grandiosa, de grande contribuição, nos fez entender muito bem algumas estruturas como o patriarcalismo na sociedade brasileira, a estrutura social baseada nessa ideia de casa grande, de engenho, né? Mas, obviamente, ele foi alvo de muitas críticas, né? De que ele idealizou, muitos atribuem a ele a visão de democracia social no Brasil, mas outros desvinculam dele essa ideia. Ele teria suavizado essa relação com relação à colonização que houve de fato, né? E até o fato dele entender essa relação com uma mistura que ocorreu gostosamente, uma palavra que ele usa na obra dele, né? Lembrando que ele fugia um pouco dos termos técnicos da sociologia. Então, é um autor que contribuiu para entender até de que forma que o índio foi colonizado e que a cultura indígena foi sendo dizimada, desde o uso de escolas, da religião, do vestuário, da comida, dos casamentos, da sexualidade. A cultura indígena foi sendo destruída, né? E o domínio da cultura europeia. É óbvio que houve ali uma mistura cultural também, né? Muito o português assimilou da cultura africana e da cultura indígena, e o Brasil é fruto então dessa mestiçagem, segundo Gilberto Freire, é a cara do Brasil. Esse é o Brasil autêntico, né? O Brasil mestiço, ok? Então é isso aí, pessoal, espero que tenham
compreendido um pouco da obra desse grande autor. Até!